Fala pessoal, Guilherme Lopes Investidor falando aqui. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês 5 aspectos que você tem que ficar atento para fazer bons investimentos quando a bolsa ela está em queda. E por que eu estou fazendo esse vídeo para vocês aqui agora? Primeiro ponto é porque a bolsa ela está em queda, né? Ela não está subindo. E o segundo ponto é que eu percebo que quando a bolsa ela está em queda, há normalmente dois tipos de comportamento entre os investidores. Existem aqueles investidores que saem correndo da bolsa e colocam todo o dinheiro na renda fixa. Essas pessoas elas vendem quando a bolsa está barata, quando as ações estão baratas, perdem esse patrimônio porque venderam no prejuízo e vão para a renda fixa. Mas também existe um outro tipo de comportamento daqueles que veem a bolsa em queda, enxergam a oportunidade e acabam investindo bastante ali naquelas ações no momento de queda. O primeiro grupo, aqueles que vendem essas ações que estão em queda para ir para a renda fixa, esse aí eu não preciso nem falar, né? Esse aí sempre vai perder dinheiro. Não importa o que aconteça, essa pessoa vai perder dinheiro. Essa pessoa que vende as ações na baixa para investir na renda fixa tem que ter um trabalho de mentalidade, né? Então trabalhar a mentalidade para conseguir passar por esses percalços na bolsa, né? Entender que a bolsa ela oscila, então ela tanto vai subir quanto vai cair. E nos momentos de queda é que a gente tem que estar com uma boa mentalidade ali preparada para investir na bolsa dessa forma. Então essas pessoas aí têm que trabalhar a mentalidade. Mas existe o segundo grupo. O segundo grupo ele tem uma mentalidade correta porque enxergam as oportunidades, ele enxerga que a bolsa está caindo e tem oportunidades, então começam a comprar. Mas tem um problema aí grande. Elas têm a mentalidade correta, mas nem sempre elas sabem tomar as melhores decisões. E eu arrisco dizer que elas tomam decisões ruins na maior parte das vezes. Por quê? Às vezes essas pessoas acabam escolhendo os perdedores e deixam passar os vencedores. Então nesse vídeo aqui hoje, eu quero que você fique até o final, porque eu vou te ensinar como escolher as ações vencedoras em uma situação de forte queda no mercado de ações. Então acompanhe o vídeo até o final aqui, porque eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar. Então vamos lá. Para que você consiga entender o que a gente precisa fazer, eu quero que você imagine que o mercado inteiro está caindo. Quando existe uma crise, normalmente ou no país ou no mundo inteiro, todas as ações caem. Então não importa se é uma ação do setor A, se é uma ação do setor B, é a empresa A, a empresa B, todas as ações acabam caindo. E as ações caem exatamente pelo fluxo de dinheiro, porque tem menos pessoas querendo comprar e mais pessoas querendo vender. Então não necessariamente aconteceu nada com a empresa, mas pela turbulência do mercado, pelos investidores querendo vender mais do que comprar, as ações caem e muitas vezes as ações de excelentes empresas acabam caindo junto. Aquelas empresas que não vão ser impactadas, que não vão ser nada afetadas, elas acabam caindo junto também. E o que acontece? Os investidores mais inexperientes e até alguns mais experientes, eles acabam selecionando algumas empresas, algumas ações, às vezes escolhendo pelo múltiplo, né, escolhendo aquelas que têm um menor múltiplo, ou às vezes escolhendo aquelas empresas que são mais faladas, aquelas empresas da moda, e às vezes eles não se importam com a qualidade daquela empresa. E por que eu estou falando isso? Porque a gente não tem dinheiro infinito, né? A gente tem um dinheiro e a gente tem que direcionar esse dinheiro para aquele investimento que a gente julga ser uma boa oportunidade. Então, o que acontece com muita frequência é que no mercado de queda, o investidor tem lá o seu dinheiro e ele fica muito em dúvida se é melhor ele investir na ação A ou se é melhor ele investir na ação B. E aí aquela pessoa vai, escolhe a ação A e na retomada do mercado, quem se valoriza vai ser a ação B e a ação A que ele comprou vai ficar lá para trás. E por que que isso normalmente acontece? Para identificar, né, por que isso acontece, eu vou dizer para vocês aqui agora 5 aspectos que vocês têm que prestar atenção, que vocês têm que ficar atentos para escolher as ações que vocês vão investir em um mercado de queda, em um mercado de baixa. Então, vamos lá, acompanhe esses 5 aspectos aí que você tem que ficar de olho para investir bem em um mercado de queda. O primeiro aspecto que a gente precisa aqui chamar a atenção é a qualidade da empresa. E isso parece óbvio falar assim para vocês, olhe para a qualidade. Parece óbvio, mas a realidade é que a maioria das pessoas ignora essa opção. E agora eu vou dizer para vocês aqui, porque eu participo de alguns grupos aqui, muita gente nem sabe que eu estou nesses grupos e tal, estou só observando ali e eu vejo muitos investidores cometendo esses erros que eu vou falar para vocês aqui agora. Então,
Vou dizer o que é que eu vejo acontecendo e o que é que deveria ser feito. O que é que eu vejo acontecendo com relação à qualidade da empresa? Normalmente, os investidores não olham a qualidade, eles olham aquelas que são mais faladas, aquela empresa da moda, aquela ação mais comentada do momento. Então, inclusive, eu vejo isso até com algum vídeo que eu gravo aqui. Eu vou dar alguns exemplos aqui, mas que não necessariamente é sobre essas empresas. Mas quando eu gravo algum vídeo, por exemplo, sobre a Magazine Luiza, sobre o IRB, sobre Via Varejo ou qualquer uma dessas empresas da moda, esses vídeos eles são mais vistos, né? Eu tenho mais visualizações desses vídeos porque as pessoas gostam dessas empresas da moda. Então o que acontece normalmente quando o mercado cai é que essas empresas, por serem mais faladas, as empresas que estão na moda, no oba-oba, elas acabam sendo aquelas que os investidores optam por comprar. Ou ainda pior, algumas empresas que estão na moda também, que são muito comentadas, mas são empresas às vezes que nem dão lucro ainda, ou então estão em fase de reestruturação, ali tentando crescer, mas estão patinando ali sem sair do lugar. Ou seja, são empresas que ainda não demonstraram resultados reais, concretos. E isso é o que as pessoas fazem. E o que elas deveriam fazer? Em um mercado de queda generalizado, basta você escolher alta qualidade, empresa de boa qualidade. Empresas de qualidade, elas também ficam baratas em mercado de queda. E esses são os melhores momentos para a gente encontrar empresas com boa qualidade, porque dificilmente a gente encontra empresas de boa qualidade com o mercado em alta. Normalmente elas ficam negociando ali com múltiplos mais altos, mais esticados, sem muita margem de segurança. Então eu faço só um questionamento para você aqui, você vai responder para mim aí. Duas empresas igualmente baratas, com múltiplos muito parecidos, só que uma é com qualidade superior, é inegável que ela seja melhor do que a outra e com mais previsibilidade também. E a outra é uma empresa que tem um risco maior, é uma aposta porque ela ainda está numa fase de reestruturação. Então, entre essas duas empresas, é óbvio que eu vou escolher aquela de maior qualidade e maior previsibilidade. Então, esse é o primeiro aspecto, esse é o primeiro ponto que você precisa ficar de olho, é a qualidade da empresa. E aqui vem um segundo aspecto que você precisa ficar de olho para você fazer bons investimentos com o mercado em queda. O segundo aspecto é a expectativa de crescimento. Escolha empresas que têm boa qualidade, mas que também tenha boa expectativa de crescimento. E aqui tem um grande detalhe. Em mercados normais ou mercado em alta, é muito comum que essas empresas que tenham grande expectativa de crescimento, elas são negociadas com múltiplos de PL, né, múltiplos de preço sobre lucro muito altos. E dificilmente a gente vai conseguir comprar essas empresas com boa qualidade e alta expectativa de crescimento com múltiplos baixos. Mas nesses mercados de queda, mercado de baixa, a gente consegue fazer isso. E aqui eu vou te dar um super bônus aqui, uma super dica para você que está acompanhando esse vídeo aqui. Às vezes, qual a estratégia que eu uso em um mercado de baixa? Preste bem atenção nessa dica aqui. Às vezes acontece de eu fazer uma realocação na minha carteira. Vamos supor que eu já fiz o meu aporte, não tenho mais dinheiro para aportar naquele mês, mas eu ainda estou vendo várias oportunidades ali. E quando a bolsa cai, cai tudo de uma vez. E o que é que eu faço algumas vezes? Eu simplesmente vendo algumas empresas que não estão demonstrando crescimento e realoco em empresas igualmente baratas, mas que têm muito crescimento. Então essa troca faz muito sentido para quando o mercado recuperar, eu recuperar uma rentabilidade muito maior, porque aquelas empresas que eu fiz a realocação, esperando um crescimento muito maior naquelas empresas e que elas naturalmente estavam com múltiplos baixos, porque o mercado estava todo em queda, então eu realoco e no momento de retomada do mercado, essas empresas que crescem mais, logicamente, obviamente, é o que eu espero, essas empresas vão se valorizar muito mais. Então essa é uma das estratégias que eu utilizo às vezes, quando não tenho mais dinheiro para aportar ali. Então fica aí a dica que pode ser uma boa decisão nesses momentos aí de queda no mercado. Mas preste muita atenção nessa realocação que você vai fazer. Tem que fazer muito sentido, você tem que trocar uma que não é tão boa por uma que é muito boa e tem alta expectativa de crescimento. E agora a gente vai para o terceiro aspecto aí que você tem que ficar de olho no mercado em baixa, tá? Para fazer um bom investimento. E esse terceiro aspecto que você tem que ficar de olho são os múltiplos da empresa, tá? Já falei que a empresa precisa de ter qualidade e precisa ter crescimento, mas ela também
ela não pode, em hipótese alguma, estar com múltiplos muito altos, porque senão ainda vai estar embutido aí uma expectativa de crescimento muito alto e que não aconteceu ainda. É melhor você pegar uma que tem expectativa de crescimento, mas mesmo assim ela esteja com múltiplos baixos. Então você pode também olhar empresas com múltiplos ok ou múltiplos muito baixos. E por que você tem que tomar cuidado com esses múltiplos? Porque mesmo em um mercado de baixo, um mercado de queda, ainda assim você pode encontrar empresas que estejam sendo negociadas com múltiplos muito altos ou múltiplos negativos. Então é óbvio que é uma empresa que dá prejuízo. E o problema disso é que não te dá margem de segurança para investir em empresas assim, com múltiplos muito altos. Então preste muita atenção no múltiplo na hora de investir. E agora a gente vai aqui para o quarto aspecto que você tem que ficar de olho. E esse aspecto aí, muita gente não dá a mínima, nem presta atenção nisso. Esse quarto aspecto é o setor que a empresa está inserida. E por que isso? Porque você tem que identificar nesse mercado de baixa, né, a crise que está acontecendo, você tem que identificar em que momento que a gente está na economia e qual a relação do setor que a empresa está inserida tem com o momento econômico. Eu vou te dar alguns exemplos aqui para ficar muito mais fácil para você entender. Se você investe numa empresa de energia elétrica e mais especificamente no setor de transmissão de energia elétrica, elas caem sem motivo algum quando o mercado todo cai. Então, elas não serão impactadas em absolutamente nada. Então você está literalmente, quando o mercado todo cai, você está literalmente comprando empresa que vai continuar gerando resultados idênticos como ela vinha gerando, mas com um grande desconto. Então se você tem uma crise onde todas as ações caem, inclusive as do setor de energia elétrica, do setor de transmissão, elas vão cair, mas não vai acontecer absolutamente nada com a empresa. Só que é natural que essas empresas elas caiam menos do que outras. E eu vou te dar um outro exemplo aqui de uma empresa que talvez caia muito mais, porque o setor que ela está inserida é um setor altamente cíclico e dependente de economia. E que setor seria esse? Seria o setor de construção civil. Esse setor é um dos mais afetados em uma crise local, digamos assim. Inflação sobe, o juro sobe e as vendas elas despencam. Então você tem que saber, se você quer investir no setor de construção civil, você tem que saber algumas coisas. Primeiro, você tem que saber que talvez esse investimento que você faça nessa empresa de construção civil, ela demore um pouco mais para te dar um retorno, né? Porque ela provavelmente vai ser um dos últimos setores a se recuperar na economia. E outro ponto que você tem que saber também é que você tem que exigir um desconto maior para carregar essa ação por um longo prazo. Seria um erro se a empresa de energia e de setor de construção civil caísse da mesma forma e você escolhesse ali a de setor de construção civil para investir, sendo que você precisa exigir um desconto muito maior na empresa de construção civil. Por quê? Porque ela tem mais risco e provavelmente vai demorar muito mais de se recuperar. Então você tem que exigir um desconto muito maior para poder comprar e investir nessas empresas. Então, em um resumo aqui, no setor elétrico você pode exigir um desconto menor, ser mais conservador, obviamente, já que na recuperação elas não vão também dar aquele salto de valorização. Então, pode exigir um desconto menor, ser mais conservador investindo nesse tipo de empresa, nesse setor, e ter menos risco, obviamente. No setor de construção civil, você tem que exigir um desconto muito maior, saber que pode demorar mais da empresa se recuperar, da ação se recuperar, e conseguir fazer uma conta que vale a pena você carregar essa ação por muito tempo sem ela se valorizar, porque pode ser que ela demore muito para se recuperar. Então você tem que exigir um potencial de valorização muito grande para carregar aquela empresa por um bom tempo ali. Então esse foi o quarto aspecto aí que você precisa ficar de olho no mercado em baixa. Mas existe também o quinto aspecto que você precisa prestar atenção. Esse quinto aspecto é o gatilho de valor. As empresas que você investe em um mercado de baixa, eu gosto que elas tenham algum gatilho de valor. E que gatilho de valor seria esse, Guilherme? O que você está falando? Esse gatilho de valor, como o próprio nome fala, seria algum gatilho que disparasse para as ações começarem a se valorizar. Por exemplo, a empresa está pensando em fazer algum tipo de aquisição. Então, uma aquisição poderia ser um gatilho para que essas ações comecem a se valorizar. Ou então, daqui 1 ou 2 trimestres, é muito provável que ela tenha um resultado muito forte aí de lucro nesses próximos trimestres. E às vezes o mercado não precifica isso. O mercado ele está olhando muito para o curto prazo, para as oscilações ali de curto prazo e não precifica um resultado excelente daqui 1 ou 2 trimestres. Então esse seria um outro gatilho de valor que você já poderia estar atento para investir nessa empresa ali
de forma antecipada. Quando viesse a surpresa, as ações, esse seria o gatilho para as ações começarem a se valorizar. Então esses são 5 aspectos aí essenciais que eu gosto de olhar em um mercado de baixa e que você pode olhar também para você conseguir fazer bons investimentos e investir com margem de segurança, que é o mais importante na minha opinião. E se você ainda se sente inseguro para investir no mercado, para investir em ações, em fundos imobiliários, em renda fixa, eu queria te fazer um convite para conhecer o nosso grupo de mentoria. Lá no nosso grupo de mentoria, a gente tem aulas em grupo com todos os participantes para a gente interagir, falar sobre temas de mentalidade, falar sobre temas teóricos e técnicos sobre avaliação de ações. E também a gente tem encontros individuais com cada um que está ali no grupo, exatamente para a gente dar atenção individual para eles ali. Então, tem aula em grupo e também tem encontros individuais. Para você conhecer esse grupo de mentoria, eu vou deixar o link aqui na descrição. É só clicar lá no link e conhecer nosso grupo de mentoria e você está convidado para fazer parte desse grupo, tá bom? Clica lá que eu estou te esperando. E um outro favor aqui que eu não poderia deixar de pedir para vocês, se eu ajudei vocês de alguma forma com esse vídeo aqui, eu peço para vocês só um favor, para você dar um joinha, curtir esse vídeo aqui e se inscrever no meu canal. Fazendo isso, vocês me ajudam demais, porque o YouTube entende que esse vídeo é relevante, porque você está dando joinha, porque você gostou, porque você se inscreveu, e ele acaba recomendando esse vídeo para outras pessoas. Então faça isso que me ajuda demais. Outra forma, né, se você gostou muito desse vídeo, é uma outra forma de você me ajudar, é compartilhando com outras pessoas. Você fazendo isso, o YouTube também entende que é um vídeo relevante e ele recomenda para outras pessoas. Então se você gostou muito, compartilhe também. Se gostou pouco, só dê um joinha e se inscreva. Se não gostou, não precisa fazer nada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até o próximo.